Vamos lá, pessoal, seguindo aqui nos direitos e deveres individuais e coletivos, a gente vai trabalhar agora dentro da escusa de consciência. Lá na Constituição fala que ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se invocá-las para recusar-se a cumprir prestação a todos imposta e recusar também de cumprir a prestação alternativa que for fixada. Como é que fica isso aí? Vou começar aqui pelo final, ó. Serviço militar obrigatório. A gente sabe que os homens, quando fazem lá os 18 anos, eles devem se alistar no serviço militar obrigatório. E aí chega o gente boa, lá na fila do exército, do alistamento, e vem o sargento e vem chamando a pessoa, fala assim, você quer servir? De forma muito carinhosa, gentil, né? Delicada, só que não é isso? E você fala bem assim, não, quero não. E aí ele te pergunta, por que você não quer servir? E você fala, eu sou do Partido da Paz. E aí ele olha para você e fala, Partido da Paz? E cai naquela gargalhada, né? Todo mundo, aquele monte de homem lá reunido. E ele fala bem assim, beleza, beleza, sem problema, sem problema. É a escusa de consciência, não é isso? Aí você, felizão, porque se achando esperto, está estudando para concurso, malandrão, falou, vou dar o golpe no exército. Ele vai falar para você bem assim, sem problema, amigo, você está se recusando à prestação a todos imposta de alistamento militar? Então, já que você está se recusando a aquilo que foi imposto para todo mundo, invocando a escusa de consciência, eu vou impor para você agora a prestação alternativa, ok? Você, beleza? Qual é? Aí ele fala bem assim, ó, você vai ser, durante um ano, porteiro do Ministério da Defesa. Aí tu, epa, não, pô, peraí. E ele falou, opa, pera. Você disse que era do Partido da Paz e que não podia ir para o serviço militar obrigatório por conta de poder ter guerra. O que porteiro tem a ver com guerra? Aí você fala, não, isso aí eu não quero não. Na hora que você recusou aquilo que era obrigatório para todo mundo e recusou também a prestação alternativa, surge claramente a sua má vontade. E agora você vai ser penalizado. Pera, mas qual é a penalidade? É perda ou é suspensão dos direitos políticos? Todas as vezes que isso cai em prova, você vai lembrar o que prevalece, seja na jurisprudência do TSE, seja na doutrina. Os melhores autores prevalece no direito constitucional a ideia de que é perda dos direitos políticos, não é suspensão, ok? Então, se eu recusei a prestação a todos imposta e recusei a prestação alternativa, invocando a escusa de consciência, sofrerei a perda dos direitos políticos. Tudo bem? Vou avançar. Porque o que tem caído muito em prova é esse tema aqui, ó. Os judeus e a prova do Enem. Olha a situação. A gente sabe que judeus e adventistas guardam o sábado. E aí outro dia eu estava dando aula, sala de aula a gente aprende muito, né, nesse contato com os alunos dos mais diferentes, das mais diferentes origens, mais diferentes crenças, cada um traz a sua bagagem, muito legal isso aí. E aí eu estava dando aula e uma aluna judia, né, eu estava explicando bem assim, 6 horas da sexta às 6 horas do sábado. E ela falou, não, professor, não é 6 horas não. E eu falei, o quê? Pôr do sol? Ela falou, é mais ou menos. É do nascimento da estrela de Davi. E aí eu perguntei, mas qual é a estrela de Davi? Ela falou, olhe para o céu e o Senhor saberá. E realmente olhando é a que mais brilha. Você olhando, você consegue identificar mesmo a estrela de Davi. Minha mãe falava, não aponta para a estrela que dá verruga no dedo. Mãe fala cada coisa, né? E eu acreditava, pai, não apontava o dedo nem com o diabo para não dar verruga. Mas vamos voltar para cá. Olha o que aconteceu. Os alunos adventistas, aqui no DF, por exemplo, há uma lei falando bem assim, ó, não pode realizar prova no sábado. Mas você sabe que a prova do Enem, as provas de vestibular do modo geral, elas acontecem aos sábados e domingos. Foi o que aconteceu aqui nessa situação. Um grupo de alunos judeus foi e falou, ó, eu não quero fazer a prova do Enem no dia de sábado, ok? E aí
a banca examinadora foi e falou bem assim, mas pera, vai ter que ser no sábado, mas eu já tenho um esquema desse aí para você. Os portões abrem às 14 horas, mas você só precisa começar a fazer a prova às 18 horas, que é aquele marco objetivo colocado, por isso fala 18 na verdade, a estrela de Davi ou o pôr do sol, né, para alguns. Como o pôr do sol pode variar, dependendo da região, dependendo da época do ano, se convencionou que o nascimento, o começo da proibição seria 18 horas da sexta até 18 horas do sábado. Então você chegaria lá igual todo mundo, entraria na hora que os portões são abertos e ficaria até 18 horas numa sala, aguardando, obviamente você não pode estudar, senão teria vantagem frente aos demais, e quando desse 18 horas você iniciaria a aula, a prova, ok? Negativo. Porque esses alunos judeus falaram bem assim, não, nós somos judeus ortodoxos. E o judeu ortodoxo não tem como ele sair de casa às 14 horas, porque eu vou estar guardando o sabá. Então eu quero que você faça alguma das coisas. Ou você muda a prova do sábado, ou você me permite chegar depois das 18, mas eu tenho que respeitar o sabá sagrado. E notem que ele está invocando uma crença religiosa. E lá na Constituição fala, ninguém será privado de direitos por motivo de crença. E ele estava se recusando a chegar às 14 e invocando a crença. Só para você ter uma ideia, outro dia eu estava ouvindo na TV que a prova do Enem é a segunda maior prova do mundo. Só perde para o vestibular na China. São mais de 8 milhões de candidatos fazendo a prova. Eu faço essa ponderação para você entender a complexidade da logística de você colocar uma prova dessa em todo o país, todo mundo começando no mesmo horário, sem vazamento. Por isso, quando eu ouço às vezes notícia de vazou um, vazou outro, imagina isso, a dificuldade de uma prova colocada em todo o país para 8 milhões de candidatos ao mesmo tempo. Sabe que a questão chegou até o STF. Sabe o que o STF falou? Olha só. Judeus, na verdade, o que você está pedindo aí, os candidatos, né? É um abuso do direito. Ele falou, lembrou aquela ideia clássica, não existe direito absoluto. Lembrando que os direitos fundamentais são relativos, ou seja, não tem direito absoluto. Se não tem direito absoluto, você não pode prejudicar um grande contingente de pessoas, cerca de 8 milhões de candidatos, por conta da sua crença religiosa. Explicou o seguinte, faz sentido, as provas são sábados e domingos, porque elas acontecem nas escolas. E de segunda a sexta, as escolas têm aula. Então eu prejudicaria milhões de alunos. Além disso, as provas também são sábado e domingo, porque as pessoas trabalham de segunda a sexta. Então é uma forma de permitir que um número maior de pessoas tenha acesso a fazer a prova com menos dificuldade, ok? Então o aluno do Enem pode invocar a crença religiosa, no caso de judia, para fazer a prova do Enem em dia diferente do sábado? Negativo. Nesse caso houve na visão do Supremo, um abuso do direito que feriria uma coletividade muito mais ampla, ok? Então vamos para o próximo item. Olha lá. A gente vai agora para a vedação ao anonimato. A Constituição fala bem claramente, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Mas espera, é vedado o anonimato, mas a gente vê pela TV a situação dos disque denúncias. Se tem disque denúncia, e o disque denúncia explicitamente garante para a gente o anonimato. Até porque se não garantisse, a gente ia ser morto pela criminalidade. A gente se protege no anonimato para fazer a denúncia anônima. Então pode ter denúncia anônima? Sim. Embora a Constituição diga que é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato, o disque denúncia é amplamente aceito pela jurisprudência. Agora vem um fato curioso. Eu quero saber se é possível, com base nessa denúncia anônima, presta atenção que vocês precisam
precisam se adaptar ao dicionário juridiquês. Isso é inevitável, porque às vezes a prova vai perguntar uma coisa que você sabe com um vocabulário que você não sabe. Eu estou falando isso porque denúncia anônima é a mesma coisa que delação, ó que coisa feia, delação apócrifa. Então, denúncia anônima ou delação apócrifa são a mesma coisa? Sim, são a mesma coisa. Olha só, pode a autoridade policial e o Ministério Público oferecerem denúncia com base exclusivamente em delação apócrifa? Com base exclusivamente em denúncia anônima? Negativo. A jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, falam claramente que deve a autoridade policial, quando receber a denúncia anônima, fazer o que eles chamam de diligências preliminares. Checar aquela informação, fazer campana, coletar dados, né? Fazer diligências preliminares. Ele não poderia deflagrar, iniciar a persecução penal valendo-se apenas da denúncia anônima, ok? Então, sistematizando, pode oferecer denúncia, pode deflagrar a persecução penal só com base na denúncia anônima? Negativo, deve fazer diligências preliminares. E agora eu já avanço para te fazer outra pergunta. A interceptação telefônica pode ser essa diligência preliminar? Minha pergunta é assim, ó. Recebi uma denúncia anônima. Eu posso pedir judicialmente, com base nessa denúncia anônima, eu posso pedir a interceptação telefônica? Resposta foi dada em um caso muito rumoroso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião da chamada Operação Castelo de Areia, o STJ falou que a denúncia anônima não poderia ter por base apenas denúncia anônima. Então, vamos lá? A interceptação telefônica não pode ser pedida com base apenas em denúncia anônima. Até porque no direito penal a gente diz que a interceptação telefônica é a última ratio, ou seja, é a última medida. E aqui ela está sendo pedida como primeira medida. Caberia o que à autoridade policial? Diligências preliminares, checar de quem é o telefone, e aí, se for o caso, pedir a quebra do sigilo dos dados telefônicos, saber de quem é a linha, o extrato, quem ligou, para quem você ligou, quem ligou para você, mas não pode pedir diretamente a escuta, o grampo, a interceptação telefônica, ok? Avançando mais uma vez, a gente vem aqui para os danos moral, material e estético. Eu gosto de ler de tudo. Eu tenho o hábito de ler de tudo, tudo. Não faço distinção, até bula de remédio. Então reparem, bula de remédio é que é importante, né? Para você saber a ziquezira que pode te dar. Repara bem, eu estava esperando para cortar o cabelo e tinha lá uma revista dessas de mulher, eu não sei qual o nome. Se era Marie Claire, Nova, Cláudia, o diabo, qualquer uma. Tem um monte de matéria legal nisso aí. Assim como tem matéria de revista para homem também, 4 rodas, por exemplo. Eu atuo no campo penal. Outro dia uma colega me chamou lá e falou bem assim, me ajuda aqui num processo cível. Eu falei, ó, lascou, eu não entendo muito de processo cível. E ela falou, tá, mas me ajuda. Eu falei, diga. O cidadão queria entrar com ação contra a Toyota do Brasil, porque ele comprou uma caminhonete da marca Toyota, chamada Hilux, e capotou o carro e não disparou o airbag. E ele queria produzir a prova pericial para provar que o airbag não disparou. Eu olhei para a colega e falei, pode dar a prova, ele vai perder. E ela falou, oxe, por quê? Falei, o sensor do airbag está no para-choque. Embora o carro tenha capotado, não bateu à frente. Se não bateu à frente, não vai disparar o airbag. Não teve falha. É o funcionamento próprio do sistema. Ela, legal. Falei, pois é, aprendi na 4 rodas. Não aprendi estudando direito civil, nem direito constitucional. Eu te digo isso porque olha a importância. Olha a situação pitoresca que estava sendo narrada nessa revista. A mulher foi fazer um tratamento de beleza numa clínica estética chique lá no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu?
Ela fez um procedimento lá na barriga, parece que se chama abdômenplastia, o pessoal estava me explicando, em que tira o umbigo e depois reconstrói o umbigo. Olha a treta. Tiraram o umbigo da mulher e esqueceram de reconstruir o umbigo. A mulher ficou sem umbigo, amigo. Imagina, tu tá na praia, lá vem a mulher passando, você fica olhando, falando, rapaz, tem alguma coisa errada com aquela mulher? Que porra é essa? A mulher não tem umbigo, amigo. Rapaz, eu não sei para que serve um umbigo, mas se todo mundo tem umbigo, eu quero ter umbigo também. Reparem comigo, olha que situação bizarra. Mas pera. Ela, nessa mesma cirurgia, ela esticou a barriga, só que o médico esticou demais e ela não conseguia mais ficar ereta. A mulher andava curva assim, amigo. Repara. Para fazer esse procedimento cirúrgico, ela gastou? Gastou. Então, desse procedimento, ela teve dano material? Teve despesa, dano material. Repara bem, há um sofrimento da parte dela de não conseguir mais andar reta, de ser sacaneada quando está andando, de não ter umbigo. Imagina, ela não pode mais nem ir para a praia de biquíni, amiga. Tem que ir de maiô para cobrir o umbigo, que não tem mais umbigo. Então, claramente, há uma dor moral a ela também. Inevitavelmente, eu falo em prejuízo estético. A mulher ficou curva e sem umbigo. Então reparem que do mesmo fato, quando eu li a revista, falei, isso aqui vai ser exemplo para a prova, para a sala, sem dúvida, tranquilão. Porque as súmulas do STJ que tratam do tema falam sobre a possibilidade de acumulação dos danos moral, material e estético em decorrência do mesmo evento. Então eu posso pedir, nesse caso, contra a clínica, os 3 danos ao mesmo tempo? Pode sim. Condenação para indenizar dano moral, material, estético, ok? Beleza. Tem um julgamento sobre esse tema extremamente relevante. É o caso envolvendo a possibilidade ou não de publicação de biografias não autorizadas. Olha a situação que chegou o Supremo Tribunal Federal. Vou voltar um pouco no tempo. Se você reparar bem, tem o rei Roberto Carlos, né? Assim que o pessoal se reporta a ele. E é curioso, né? Aqui vai só abrindo um parênteses, eu acho fantástico, porque minha mãe, ano após ano, assistia aquele especial do Roberto Carlos, aquele de final de ano. E eu ficava assistindo lá junto com ela, e lá no final, quem já assistiu sabe aí, ele fica jogando umas flores, né, para as mulheres, umas rosas lá ao final. E minha mãe todo ano falava sempre a mesma coisa, um dia eu vou pegar essa rosa aí, um dia eu vou pegar uma rosa dessa. E ele veio fazer um show aqui em Brasília, o Roberto Carlos. Eu liguei para ela e falei, mãe, vai ter show aqui, bora? Tem alguns anos isso, ela, bora, vamos. Imagina se eu não quero ir. Era num lugar aqui, centro de convenções de Brasília, bacana, e aí fui. Levei minha mãe, meu pai. Quando chega lá na hora do show, estava acabando o show, eu vi minha mãe levantar e sair correndo. Amiga, eu não sei se sua mãe corre. Eu nunca tinha visto a minha mãe correr mesmo. Ela parecia o Usain Bolt. Levantou e saiu correndo igual uma louca. Eu acho que meu pai nunca viu minha mãe correr também. Que ele falou, oxe, o que deu nessa véia? E a véia saiu correndo. Eu falei, eu sei onde ela foi. Por que ele não assistia comigo? Nem com ela o especial. Ela tinha ido buscar a rosa vermelha. Não dá 5 minutos, ela voltou alegre, saltitante, sorrindo e chorando, mesclando um sentimento sem dúvida de emoção, com a rosa na mão. Eu falei, essa aí parece aquela propaganda do Mastercard, tem coisas que o dinheiro não paga. Imagina a alegria de ver a realização daquele sonho dela de andar com a rosa na mão, né? Pegar aquela rosa lá do Roberto Carlos. Mas volta pra cá. É porque do Roberto Carlos tem um probleminha, que é uma publicação envolvendo a biografia dele. Teve um cidadão que escreveu um livro chamado Roberto Carlos em Detalhes. Ele usou o nome de uma música famosa do rei Roberto Carlos chamada Detalhes. Aquela Detalhes tão pequeno de nós dois. Canta não. Beleza. Ó, ele usou o nome da música e colocou o livro Roberto Carlos em Detalhes. Roberto Carlos entrou com ação para impedir a publicação, porque não concordava com a autorização, com a publicação. O que aconteceu?
Na justiça estava rolando o processo, eles acabaram fazendo um acordo e Roberto Carlos pagou uma grana pro cara, o cara recebeu, beleza, ficou por isso mesmo. Não publicou, ao menos aqui no Brasil não publicou. Você encontra esse livro fora do país. Mas, por que tinha esse negócio do acordo? O caso foi depois submetido à tese jurídica, né, que era uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, e na tese jurídica não tinha nenhuma parte. Era controle concentrado, controle abstrato, chamado de objetivo, que não tem partes. Para saber se para fazer uma biografia precisava ou não de autorização. E o STF entendeu que não precisava de autorização para eu escrever a biografia de uma pessoa. Mas espera, se eu for escrever a biografia, eu posso escrever sem autorização, mas eu corro o risco de ser responsabilizado penalmente e civil. Responsabilização tanto penal quanto civil. Por exemplo, eu escrevi mentira, imputei um crime ao cara. Então, para proteger a sua honra, o biografado pode ingressar com uma das ações dos crimes contra a honra: calúnia, injúria, difamação. Também pode pedir indenização por dano moral. Mas pera, foi importante aqui lembrar do Roberto Carlos, porque a responsabilidade civil, ela vai abranger dois tipos de, falando em juridiquês de novo, dois tipos de proteção, que a gente chama de tutela. Tutela ressarcitória, ressarcir, indenização, e tutela inibitória, impedir. Você acha que qual era o mais importante para o Roberto Carlos? Ganhar uma grana de indenização, 100 mil reais, para ele é troco, ou impedir que aquela publicação chegasse às bancas? Pois é. Então, nesse julgamento, o Supremo falou que quem fizesse a biografia se sujeitava à responsabilização penal e civil, podendo o biografado fazer uso da tutela ressarcitória, indenização, e tutela inibitória, aquilo que a gente chama no direito de ações de obrigação de fazer e não fazer. Fazer o quê? Tirar o livro de circulação. Não fazer o quê? Não colocar o livro em circulação, ok? Vamos seguir. Inviolabilidade de sigilos, aqui é um dos temas que mais cai em provas de concurso, sem dúvida. Vai um alerta antes. Os senhores notarão que durante nossas aulas eu quase nunca transcreverei o texto constitucional. Pode saber que quando isso acontecer, é porque eu quero chamar muito a atenção daquilo que está escrito, normalmente para desdizer o que está escrito. Oxi, pois é. Vamos reparar aqui, ó. Lá no artigo 5º, inciso 12, a Constituição fala que é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. E aí fala, salvo no último caso. Qual é o último caso? Comunicações telefônicas. Exatamente por isso eu destaquei aqui já em cor diferente. Salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para investigação criminal ou instrução processual penal. Pois bem, a gente está aqui com um caso em que, aparentemente, se você olhar a Constituição a primeira vez, você vai achar que todos os direitos são invioláveis, menos a comunicação telefônica. Olha aqui, ó, é bem claro o que está na Constituição. É inviolável o sigilo da correspondência, comunicação telegráfica e de dados, e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Se eu leio a Constituição e não interpreto depois, eu vou achar que todo o resto é inviolável e comunicação telefônica dá para violar. É mais ou menos o contrário. Tudo é violável porque não tem direito absoluto. Lembra? Já falamos isso. Não há direito absoluto, característica da relatividade dos direitos fundamentais. E, como não há direito absoluto, posso violar qualquer um. Mas se eu te perguntar qual o mais difícil de violar, sem dúvida, comunicações telefônicas.
Vamos ver aqui, ó, vamos ver. A quebra de sigilos, todos eles, podem ser feitas pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode quebrar qualquer um dos sigilos, mas para isso ele deve usar uma fundamentação adequada. Por que ele deve usar uma fundamentação adequada? Porque o sigilo é a regra, a quebra é a exceção. É igual para prender alguém. A liberdade é a regra, a prisão cautelar é a exceção, então eu tenho que justificar bem. Repara, lembrei você ainda agora que não tem direito absoluto e a quebra é sempre excepcional. Lembrando então, Poder Judiciário quebra qualquer um dos sigilos. Vou avançar. E CPI? CPI pode quebrar todos os sigilos, então parece que está igual ao Judiciário, ok? Negativo, porque não pode quebrar comunicações telefônicas, que é exatamente o que a gente falou. Todos os outros são mais fáceis de quebrar do que as comunicações, que é escuta, grampo, interceptação telefônica. A quebra deve ser fundamentada e observando o princípio da colegialidade. A fundamentação deve ser fundamentada assim como a do Poder Judiciário também é fundamentada, né? E o que é o princípio da colegialidade? Lá na CPI, você já deve ter visto isso aí pela TV, tem o presidente da CPI, tem o relator e tem a CPI como um todo, que são todos os membros. A quebra deve partir da maioria dos membros, ok? Não pode ser o relator ou o presidente quebrando. Ele sozinho não tem legitimidade para requerer. As CPIs estaduais, eu sei que tem CPI no âmbito do Congresso Nacional, tem CPI no âmbito da Câmara Legislativa do DF, tem CPI no âmbito das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais. As CPIs estaduais podem quebrar, pois têm os mesmos poderes das autoridades judiciais. Espera aí, deixa eu te explicar melhor isso aqui. Lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, diz que as CPIs têm os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Pera, tem poder judiciário no âmbito federal? Tem. Tem poder judiciário no âmbito estadual? Tem. Tem poder judiciário no âmbito municipal? Vai surgir problema aqui. Então, como a CPI tem os poderes de investigação da autoridade judicial e tem poder judiciário no Estado, CPI pode quebrar. Mas CPI prevalece a orientação de que as CPIs municipais não podem quebrar sigilo, porque não tem poder judiciário no município, ok? Ministério Público pode quebrar sigilo? Não. Ministério Público não pode quebrar sigilo. É a posição que prevalece. Mas dentro daquela sistemática de que eu te falei, que a gente sempre vai ter cuidado com as decisões recentes do STF, do STJ, as decisões mais rumorosas, as mais importantes, elas são rumorosas e são trazidas para a prova de concurso. E se exige do candidato que acompanhe essas decisões mais importantes. Não basta para passar em um concurso que você leia a Constituição. A leitura da Constituição é importantíssima. E a tia, não tem a tia lá da escola? Está passando aqui uma tarefa para você. Leia a Constituição. Para casa, leia a Constituição. Eu não vou ler a Constituição com você. Essa tarefa é sua, hein, amigo? Vou voltar. O Ministério Público, então, não pode quebrar sigilo. Mas espera, olha a situação que chegou no STJ. Havia as contas do município, uma conta bancária do município. Não era da pessoa do prefeito. Era a conta do município X. E aí, o Ministério Público, suspeitando de treta, né, como o pessoal fala aí, suspeitando da existência de desvios, pediu a quebra lá no banco o extrato das contas da conta do município. E aí ele pediu isso sem autorização judicial. Ele foi direto lá. Por que o MP fez isso? Porque o Ministério Público é chamado de custos legis, fiscal da lei. Vê bem. O caso foi dada o extrato da conta, pegaram as mutretas lá dentro, os trambiques, e aí na hora que pegou, o prefeito estava sendo acusado, e o que ele alegou? Essa prova é ilícita, porque o acesso aos dados surgiu sem autorização do Poder Judiciário, ok?
O que o STJ falou? O STJ falou que a prova era válida, lícita, boa, porque as contas eram do município, as contas eram públicas. Então vai aqui, ó, entender com o STJ que o MP poderia ter acesso a contas pertencentes à prefeitura do município, independentemente de autorização, porque nesse caso é o poder público o titular da conta. Ok? Beleza. Fica aí, porque daqui a pouquinho a gente volta tratando ainda sobre inviolabilidade de sigilos. Espero você. Até mais.